Meus irmãos, graça e paz. Vamos fazer um resumo aqui das nossas aulas. O objetivo é ser específico, simples. Porém, antes de falarmos das aulas propriamente ditas, eu quero tratar de um assunto importante, porque é notório que houveram alguns gaps, né, espaçamentos, enquanto ministramos as nossas aulas, tá? Então, vamos falar aqui de um assunto importante, que é justamente a dificuldade do estudo. Tá? Então, compreenda que estudar é um processo contínuo. Aqui que eu peguei um vocábulo em inglês, né, que é lifelong learning, que é o estudo além da escola. A compreensão e a necessidade que nós devemos ter disso é algo que deve estar constantemente dentro de nós. Tá? Eu lembro que uma vez fui fazer um curso e o professor disse o seguinte: olha, se você quer aprender, você estude na sua casa. Aquilo me abriu uma dimensão diferente a princípio, e com o tempo a gente foi compreendendo o que o professor queria dizer, tá? Tem um professor chamado professor Pia, ele fala muito sobre isso, a diferença entre o aluno e o estudante, tá? Então, o aluno é o cara que ele vai para a aula e ele senta na sua cadeira e ele ouve. Porém, o seu processo de aprendizado, ele é totalmente passivo, tá? Em modos gerais, obviamente, cada um de nós tem uma facilidade em um ponto ou em outro ponto, tá? Tem gente que tem facilidade em absorver aquilo que ouve, porém, no nosso cérebro, apenas ouvir por um momento faz com que essa informação ela entre aí nesse período de curto prazo, ou seja, eu vou ouvir uma informação, eu vou aprender algo, mas eu vou me esquecer, porque o cérebro vai descartar como algo não importante, tá? Porém, o estudante, ele trata o seu aprendizado como algo ativo. Ele vai para a sala de aula, ele ouve, mas ele escreve, ele resolve problemas, então ele se esforça mentalmente, tá, para que ele possa compreender tudo que está envolvido aí, o seu curso, a sua aula, a sua palestra, enfim, não é algo que ele vai fazer apenas uma única vez. Ele vai reforçar essas informações para que isso seja guardado em seu cérebro. Tá? Aqui o final diz: é nesse momento que as conexões neurais, as sinapses, são reforçadas. Então, quando você ouve uma informação por mais de uma vez, é normal que vá se criando essas conexões neurais. Você vai guardando esse aprendizado a longo prazo e as coisas começam a se tornar mais simples, tá? Então, eh, não estude apenas na aula, tá? Estudo está além da escola. Vamos lá, lacunas no aprendizado. Então, quando vemos algo a primeira vez, o cérebro precisa decodificar, ou seja, ele precisa pegar toda essa informação e dar um sentido a ela. E a partir daí, ele vai dizer o que é ou não importante. Aqui o autor colocou eh, descarte noturno. Se você não estudou o que viu na aula, o cérebro entende que aquela informação foi apenas um evento passageiro e deleta, ou seja, não existe de fato uma conexão profunda entre o conteúdo e você. No nosso caso, eh, o nosso ponto ele também é inverso, ou seja, eu estudo o material que eu tenho para chegar na aula, eu rever aquilo que eu estudei e criar mais conexões neurais, para que o meu cérebro não descarte essa informação, mas ela fique preservada por longos tempos. Outro ponto, falta de pré-requisitos. Como o aprendizado é cumulativo, ou seja, é uma escada, se você não fixou o degrau A hoje, o degrau B da semana que vem não terá onde se apoiar. Então, note, no primeiro módulo, nós falamos muito sobre a inspiração e a ação do Espírito Santo, desde a primeira aula.
nós já passamos por 4 aulas, vamos para a última aula e prova, mas algumas informações, elas foram pautadas desde a primeira aula, mas se não aprendi no início, depois não faz sentido. E aí as lacunas de aprendizado, elas vão se formando e isso é ruim para nós. Então compreenda, aprendizado é cumulativo, um degrau de cada vez. Por isso, se você ver algo hoje e não ver amanhã, você vai quebrar um degrau. Para passar para o próximo, você vai ter uma dificuldade muito maior. Memória de curto prazo. O aluno que estuda para a prova, ou seja, na véspera, ele consegue colocar a informação na memória de curto prazo. Ele tira nota, mas depois esquece. Então, de modo simples, não é? Em nosso curso, nós temos apenas adultos, né? E muito do que nós estudamos na escola, nós não lembramos, porque nós simplesmente queríamos passar, né? Se eu quero passar de ano, eu vou lá, faço aquele estudo preguiçoso, aprendo aquela informação de maneira temporária, mas depois eu vou esquecê-la porque ela não tem sentido para a minha vida e esse não é o nosso objetivo, né? É um curso de teologia, um curso bíblico, ele serve para nós carregarmos durante toda a nossa vida cristã, ou seja, até a vinda de Jesus. Motivação. Eu peguei uma frase que achei bastante interessante, de Viktor Frankl, assim, que diz: "Quem tem um porquê enfrenta qualquer como", ou seja, se tem algo que de fato faça sentido para a sua vida, os comos são enfrentados. Como fazer isso? Eu não sei, mas eu vou fazer, tá. Eu coloquei aqui 2 motivações, tá. Uma extrínseca, que é algo que vem de fora, que é uma motivação sem propósito. Você estuda pela nota, você estuda pelo diploma, você estuda porque alguém mandou. Ou seja, você vai fazer por um período, mas depois simplesmente, isso se torna nada na sua vida, tá. Não vale a pena ter essa motivação. E a segunda, ela é intrínseca, ela está dentro de você, que é a motivação com propósito. Você estuda, aqui eu coloquei, né, que você estuda porque entendeu como aquela peça se encaixa no seu objetivo de vida, ou seja, o nosso curso é um curso de teologia. Ele faz parte da vida cristã, é necessário a vida cristã, por isso nós estamos estudando, tá. Então, são pontos importantes que nós temos que carregar conosco, tá. Então o que eu preciso? Estudo diário, tá. Eu que até fiz uma informação, né, uma sugestão aqui, porque eu peguei um exemplo bastante simples, olha só, eu coloquei uma sugestão de 15 minutos por dia, e peguei um exemplo prático, tá. Eu fiz uma obviamente muito por cima, tá, eu não contei todas as palavras, mas eu fiz uma média aí, e existe uma média de 296 palavras por páginas. Cada uma das nossa da do conteúdo, né, cada capítulo tem em média 20 páginas, ou seja, aproximadamente aí 6.000 palavras, tá. Um leitor iniciante, um leitor, eh, não profissional, vou colocar assim, ele lê em média 150 palavras por minuto. Então, em 40 minutos, você consegue ler todo o conteúdo da aula. Então, se você estuda um pouquinho todos os dias, é plenamente possível, é plausível você conseguir ler todo o conteúdo e fazer um estudo que nós chamamos de estudo ativo, e é o que eu quero falar aqui, tá? Então, na prática, eu leio o conteúdo e eu tento, nesse tempo que eu estou estudando, explicar o que eu estou lendo. Então eu estou lendo sobre teoria da inspiração, e eu leio os conteúdos das teorias da inspiração, e eu vou tentar explicar isso para mim mesmo, tá. Isso é um estudo ativo, tá. Outro ponto, identificar pontos difíceis. Se você não ler, você não identifica os pontos difíceis. Aí chega na aula, tudo fica difícil. Entende? Porque não existem conexões neurais, não existe uma base de estudo. Mas se você identifica os pontos difíceis, nós temos o grupo, você pergunta: "Não entendi isso", a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, ou na aula mesmo. E outro ponto é revisar o material. Então, eu tenho
Se em 40 minutos eu consigo ler todo o conteúdo, é plenamente possível ler o conteúdo 2 vezes na semana, tá. Isso é estudo ativo, é a partir daí que as coisas fazem muito sentido. Então, tenha a motivação correta e faça as coisas da melhor maneira possível. Isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Vamos lá. Capítulo primeiro: Bibliologia. Uma bibliologia, ela estuda a Bíblia, né, de maneira bastante simples. Isso é a bibliologia, a matéria que estamos estudando. Então, fala das suas observações gerais de estudo, estrutura, considerando divisão, classificação dos livros, capítulos, versículos, particularidades e o tema central da Bíblia, que obviamente se trata de Jesus. Então, a Bíblia é considerada como um livro divino, isto é, Bíblia como a palavra de Deus escrita, tá? São os tópicos da bibliologia. Quarto tópico, cânon bíblico, né, sua formação e transmissão. Quinto tópico seria preservação e tradução da Bíblia, isso é, as línguas originais. Então, tudo isso nós estamos vendo na matéria de bibliologia. Rolos e pergaminhos. Então, a Bíblia é um livro antigo, né, e livros antigos tinham forma de rolos. Jeremias 36:2 diz, né, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado, no caso, para Israel. Então, há, há dois materiais que eram usados para esses escritos. O primeiro é o papiro, que é uma planta aquática que cresce aí junto ao junco. Ainda existe hoje papiro aí em regiões da Orla de Saron, Betânia, enfim, ainda existem essas plantas aquáticas. Em certas versões da Bíblia, o papiro é mencionado como junco. De fato, é um tipo de junco de grandes proporções. De papiro deriva-se a nossa palavra papel, né? Seu uso na escrita vem de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Pergaminho. Pergaminho, diferente do papiro, ele é de pele de animais, né? Pericutida, polida, trabalhada justamente para a escrita. Ele é melhor do que o papiro, né, por ser mais resistente, e seu uso é também muito mais recente do que o papiro. Vem dos primórdios aí da era cristã, e aí Paulo fala sobre isso a Timóteo, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos aí que eram feitos com essas peles de animais. Bom, próximo tópico, vocábulo da Bíblia, tá? Embora o termo Bíblia não apareça na Bíblia, né, nós temos aí um texto que Paulo fala sobre os pequenos livros, né, os bíblios, mas não tem aí vocábulo na Bíblia, tá? Então, esse termo vem, obviamente, do grego, significa livros ou coleção de pequenos livros. De fato, a nossa Bíblia é uma coleção de pequenos livros, né? São 66 livros dentro de um livro só. Então, atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para referir-se à palavra de Deus. Então, a Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamam os rolos nos quais escreviam suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material, a cidade Biblos. No Antigo Testamento, a cidade Gebal, localizada na costa mediterrânea, ocupada no caso pelo Líbano, tá? Então, portanto, de maneira bastante clara, a Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Bem, próximo tópico. Ah, Pontos importantes, né? A Bíblia, irmãos, é uma dádiva de Deus. É importantíssimo o cristão ter essa ciência, tá? Ah, então Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né? Hebreus 1:1, queria que sua palavra não somente ficasse guardada. Ele ordenou a Moisés, escreva isso. E assim, por mais de 40 autores, em 16 séculos, surgiu o livro de Deus, Isaías 34:10.
16, tá? Então a Bíblia é presente de Deus a nós, que nos permite conhecê-lo, né? A Bíblia é revelação de Deus ao ser humano, por isso é uma dádiva de Deus a nós. A maneira com qual compreendemos o querer de Deus e também compreendemos o propósito das nossas vidas. Autenticidade. A Bíblia é fundamental em 2 pontos. Fundamentada, perdão, em 2 pontos: inerrância e inspiração, tá. Então, o autor da Bíblia é Deus, né, o Espírito Santo é o seu inspirador, ou seja, a inerrância e inspiração tratam diretamente daquilo que vem de Deus, e se vem de Deus, não há erro. Então, por isso Deus é ou o Espírito Santo é o seu inspirador, então tudo vem de Deus, por isso dependemos também da ação do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Então, Jesus, em 2 palavras, afirma a autenticidade da Bíblia. Em João 5,39 diz: examinais as Escrituras, que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, tudo que foi escrito antes de Cristo falava acerca de Cristo. Em Mateus 12,40, pediram um sinal a Jesus, né, Jesus respondeu que não teriam sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, ele deu essa autenticidade ao que havia sido escrito antes dele. Estrutura da Bíblia. A Bíblia se divide em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, são 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, tá. O Antigo Testamento é dividido em 4 blocos: lei, história, poesia e profecia, tá. Então de Gênesis a Deuteronômio são a lei, né, o Pentateuco. A história remete aí aos livros que remetem, né, período da chegada à Terra Prometida e também o período pós-cativeiro babilônico, né. A poesia aí trata de Jó até Cantares, e os proféticos, né, tratam dos profetas maiores e também profetas menores, né. São 5 tidos como maiores e 12 como menores. No Novo Testamento, né, nós temos a biografia, história, epístolas ou ensinos e também o livro da profecia, tá? A bibliografia trata sobre Jesus, né, são os 4 evangelhos. A história, o livro de Atos, né, que registra o início aí da igreja, cristã, da igreja primitiva. As epístolas, né, os escritos os ensinos que vão de Romanos até Judas, aí toda a base da doutrina cristã. Então, obviamente, ou se extrai muito aí das epístolas, e a profecia dá o livro de Apocalipse ou Revelação. Vamos lá, inerrância da Bíblia Sagrada. Então, sem essa doutrina, o cristianismo seria impossível. Suas verdades, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem que esta, ou que seja esta, não apenas divinamente inspirada, mas de igual modo infalível, completa e inerrante, tá. Então nós temos uma doutrina, um ensino extremamente importante ao cristianismo, porque se a Bíblia ela erra, ela deixa de ter sentido ou propósito para as nossas vidas, tá. Então o que é inerrância? Por que ela é tão importante à nossa fé? Porque essa doutrina, as Sagradas Escrituras perdem sua total razão, é justamente disso que tratamos. Com definição, nós temos primeiro a questão etimológica, né? A palavra quer dizer. Então, inerrância quer dizer qualidade daquilo que não tem erro ou que é infalível. E teologicamente, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Escrituras não contêm quaisquer erros por serem inspiradas, infalível e completa palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante
tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Sua inerrância é plena e absoluta. Então, não existe erro na palavra de Deus. Nós falamos sobre algumas teorias, né? Teoria plena, limitada, são 4 teorias, né? Nós tratamos de propósito e irrelevância na inerrância, tá? Então, a plena eh, diz que a Bíblia é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma, não se estende tanto à área histórica quanto ciência. Não significa que a Bíblia tem um propósito primário de apresentar informações exatas acerca da história e ciência. A Bíblia não é um livro científico, tá? Mas, obviamente, tem alguns temas que são tratados em campos históricos e também científicos. Portanto, usa expressões populares, aproximações e linguagens fenomênica é reconhecido e entendido no sentido de cumprir com o requisito da veracidade. Assim sendo, as aparentes discrepâncias podem e devem ser harmonizadas, tá? Então, essa é a inerrância plena. Então, a Bíblia é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma. É o ponto que nós cremos, né, de maneira bastante, eh eh, bastante enfática, tá? Vamos lá, inerrância limitada. A Bíblia é inerrante somente nos seus ensinos doutrinários salvíficos. A Bíblia não foi concebida para ensinar ciência ou história, perfeito? Nem Deus revelou questões de história ou ciência em seus escritos. Nessas áreas, a Bíblia reflete a compreensão da sua cultura, portanto, pode conter erros. Obviamente, nós não cremos nisso, tá? Embora, obviamente, a Bíblia não tenha esse caráter, tá? Mas existe história na Bíblia e a arqueologia tem aí de maneira bastante clara harmonizado-se com questões bíblicas, né? Nomes, cidades, enfim, eventos históricos têm sido aí eh, tido, né, ou tem sido reafirmado, tem dado base ao que a Bíblia ensina. Inerrância de propósito. A Bíblia é isenta de erro no sentido de concretizar seu propósito primário de levar as pessoas a ter comunhão pessoal com Cristo. Ok? Portanto, a Escritura é verdadeira somente na medida em que realiza o seu propósito fundamental e não pode ser factual ou precisa naquilo que assevera. Essa concepção é semelhante à irrelevância da inerrância. Tá? Aqui é uma questão complicada, né? Porque eu vou dizer que apenas aquilo que me leva à comunhão com Cristo é inerrante, porém o restante aí podem ter problemas, tá? Então, uma questão complicada. Irrelevância da inerrância. A inerrância é substancialmente irrelevante por várias razões. A inerrância é um conceito negativo. A própria concepção da escritura deve ser positiva. A inerrância não é um conceito bíblico. Ok? Perfeito? Na escritura, o erro é uma questão espiritual, moral e não intelectual. A inerrância concentra a nossa atenção nos detalhes e não nas questões essenciais da Escritura. A inerrância impede uma avaliação honesta das Escrituras. A inerrância produz desunião na igreja. Né? Esse conceito é semelhante à inerrância de propósito. Então aqui nós temos um problema, né? Porque se eu digo que a inerrância é irrelevante, eu posso dar margens a interpretações, ou a proposições, ou a ideias colocadas na Bíblia. Então, para nós, é bastante relevante a ideia da inerrância. Então, nós harmonizamos, obviamente, mais com a inerrância plena. Também que a Bíblia ela é veraz, é verdadeira em tudo que ensina e afirma, que embora não seja um livro de história ou ciência, mas nas áreas que ela aborda, história e ciência, nós cremos de maneira plena. Vamos lá, capítulo 2, canon bíblico.
Então, cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. Então, a palavra cânon, né, do grego, ou canon, né, do vocábulo grego, que é vara reta de medir, né, assim como a régua de um carpinteiro. No Antigo Testamento, nós temos Ezequiel 45, que diz: Vi o muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, também essa vara de medir de 6 côvados. Cada côvado tem aproximadamente aí 50 centímetros, tem aproximadamente 3 metros aí, essa vara de medir, tá? Então, a ideia do cânon é justamente essa vara de medir. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve como norma ou regra. Com esse sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento, exemplos Gálatas 6,16. E todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Então, a ideia religiosa do termo cânon é justamente a ideia de norma ou regra. Vamos lá. Cânon do Antigo Testamento era patriarcal. A revelação divina era transmitida escrita e oralmente, tá? Então, obviamente, a parte oral era muito sobressalente, né? Era muito mais do que a questão escrita. E a escrita, obviamente, era conhecida muitos séculos antes de Moisés. Então, a divisão do cânon hebraico é diferente da nossa. Constituem 24 livros e o nosso são 39 livros, né? Porque os livros de Samuel são um, dos reis também são um, dos crônicas são um, Esdras e Neemias é um livro, e os profetas menores também são um, e aí tem os demais escritos ou livros do Antigo Testamento. Então, na Bíblia hebraica, há uma composição diferente da Bíblia que nós usamos aqui. Então, a disposição dos livros também são diferentes. Lá tem a lei, profetas e os escritos, né? Os judeus aí, a Bíblia deles chamam de Tanar, né? Que é Torá, Nevim e Ketuvim, né? Então, a leis, profetas e escritos. A formação do cânon do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento foi formado no espaço aí de aproximadamente 1046 anos, né? Vindo de Moisés até Esdras. Esdras não foi o último, né, escritor, mas ali foi o compilador, né? Na qualidade de escriba, né, e sacerdote. Então, Esdras fez aí o que podemos dizer a primeira união dos rolos canônicos, e obviamente posteriormente houveram pouquíssimas, não havia muitas dúvidas acerca do cânon do Antigo Testamento. Então vamos lá, existe uma chamada autocrítica, que tem obviamente uma devastação com seu modernismo e contradições no que concerne à formação fonte de autenticidade do cânon, especialmente o Antigo Testamento, mutilando quase todos os seus livros, tá? Então, existem algumas teorias aí, usadas obviamente por aqueles que não têm muito com a palavra de Deus, aí a autocrítica é uma delas. Então, de maneira bastante resumida sobre essas teorias, né? Então, a autocrítica é a discussão das datas e autorias do livro. Ela estuda a Bíblia do lado de fora, externamente, baseada apenas em fontes do conhecimento humano, ou seja, é colocar na Bíblia o que a Bíblia não está dizendo, né? Querer importar para a Bíblia e aí, obviamente, né, há muita coisa que não vai encaixar e essa é a grande ideia, tá? Por sua vez, a crítica textual, também conhecida por baixa crítica, estuda o texto bíblico e somente e ao lado da arqueologia, vem alcançando um progresso valioso posto à disposição do estudante das Escrituras. Por exemplo, a teoria de que a escrita era desconhecida nos dias de Moisés já foi destruída. Tá? Então, nós temos aí essas duas teorias, né, que tratam sobre a Bíblia como palavra
de Deus. Cano do Novo Testamento. Então, em virtude da complexidade da igreja cristã, o cano do Novo Testamento demorou um pouco mais para ser definitivamente estabelecido. Em primeiro lugar, porque os livros neotestamentários foram escritos nos mais diferentes lugares, de Israel ao Império Romano, mostrando a sua universalidade da mensagem cristã. Aqui é um ponto importante, né? Principalmente Paulo, né, escreveu cartas, por exemplo, quando esteve preso. Então, houve de fato essa grande complexidade, né? Que é Israel, a nação. Os israelitas são uma nação, então os textos estavam ali, eram mais simples de serem organizados, a sua tradição, tradição oral também, então se tornava mais simples a sua compilação. O Novo Testamento já tem uma abrangência maior. Então, em 367, o bispo Atanásio, conhecido como pai da ortodoxia cristã, alista numa de suas cartas os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Os concílios de Hipona em 393 e Cartago em 397, ou seja, né, duas reuniões, né, de Hipona e Cartago, ambos no norte da África, ratificam a lista elaborada por Atanásio. Tá? Obviamente existem alguns outros algumas outras testemunhas, né, que já tratavam os livros do Antigo Testamento, principalmente os discípulos dos apóstolos, né, aí pegando primeiro o segundo século, já tem tinham essa proposta aí dos 27 livros do Novo Testamento. Então, vamos lá, os apócrifos. As edições católica romana, né, tem um total de 73 livros. Então, em 546, 1546, o Concílio de Trento incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices aos livros canônicos. Então, incluíram em livros bíblicos canônicos escritos alguns apêndices, né, algumas informações extras. Tá? Então, apócrifo quer dizer escondido, né, oculto, obscuro, né? Então, é um contexto bastante complicado. No sentido religioso, significa não genuíno, espúrio, né, desde sua aplicação por Jerônimo. Então, os 7 livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, primeira e segunda Macabeus, ambos após o livro canônico de Malaquias, tá? Então, por exemplo, né, alguns desses livros, como o livro de Macabeus, tratam um período histórico de Israel, tá? Ali, durante o período interbíblico, já quando eh, ou após aí os gregos assumirem o controle da região, tá? E aí existem 4 acréscimos ou apêndices, né? Acréscimo ao livro de Esther, ao livro de Daniel, né? Então, existe aí alguns acréscimos que são 4, né? Ao livro de Esther, Cântico dos Três Santos Filhos, acréscimo lá ao livro de Daniel, História de Susana, também no livro de Daniel, e Bel e o Dragão, também no livro de Daniel. Ainda outros escritos espúrios relacionados tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento, chamados pseudepígrafos. Os Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico. Todos os livros dessa classe apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. Daí o título pseudepígrafos. Na sua maioria, são de natureza apocalíptica. Nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja, né? Então, entre os livros apócrifos tem essa outra classe chamada pseudepígrafos, que também não são conhecidos pelos católicos. Aí, aqui alguns pontos a ser considerados, tá? Então, os 39 livros canônicos do Antigo Testamento, os católicos chamam de protocanônicos, né? Ou o primeiro cânon.
Seria basicamente isso que é o que protocanônicos quer dizer. Então os 7 livros são chamados apócrifos, católicos chamam de deuterocanônicos, né, ou segundo cânon. Então, os 39 livros, né, que os judeus reconhecem, que a igreja cristã reconhece, e os católicos chamam de protocanônicos. E os 7 livros acrescentados são chamados de deuterocanônicos, ou seja, segundo cânon, né, ou aquilo que foi acrescentado ao primeiro cânon. E os livros chamados de pseudoepígrafos, os católicos chamam de apócrifos ou não aceitos ou ocultos, né, pela igreja cristã. Então, coloquei apenas uma nota aqui só para a gente ratificar tudo isso. Então, pseudoepígrafo significa literalmente escritos falsos. Os apócrifos não são necessariamente escritos falsos, mas não são canônicos, embora também contenham ensinos errados ou heréticos, tá? Por que essa nota é importante? Embora nós não reconheçamos escritos, apócrifos, né, nós não temos eles como escritos importantes espiritualmente falando, tá, não são livros falsos, né, como eu comentei, o livro dos Macabeus tratam um período histórico. O período de Macabeus foi um período histórico em Israel, tá. Então diferente do pseudepígrafo, que de fato é um escrito falso, né, pegaram o nome de alguém em um escrito qualquer e disseram: "Olha, foi fulano que escreveu isso aqui", e enfim, nenhuma igreja aceita essa informação, tá bom? Meus irmãos, esse é o fim. Deus abençoe a todos e bons estudos.